Olá, sou Nara Pedrosa, advogada de família, mediadora e conciliadora de conflitos, presidente do Núcleo da Região Metropolitana do IBDFAN Ceará. Estou aqui lajeada hoje dessas três excepcionais advogadas que, assim como eu também, são advogadas de direito de família, são advogadas de família, também são membros da diretoria do IBDFAN Ceará da região metropolitana também. E hoje não haveria um assunto melhor para eu conversar com elas sobre advocacia de família, habilidades e desafios. E quando a gente trata desse assunto, quando a gente pensa habilidades, desafio, a primeira pergunta que sempre vem à mente é: por que escolher o direito de família? Quando a gente está na faculdade, estudando ali, ainda quando estudante, estudando direito, a gente tem tantas opções, tantas áreas para escolher, a gente pode ir para o direito do trabalho, direito previdenciário, e tantas coisas podem nos motivar a escolher uma determinada área. Mas existe algo que nos toca de tal modo que nos leva a escolher ou direito de família, ou direito do trabalho, ou direito previdenciário. Então, eu passo aqui para a doutora Aline, que assim como eu, já advoga há 10 anos, também no direito das famílias, e além disso ainda advoga na área do direito previdenciário, que também é uma área que tangencia muito, né, o direito das famílias, os conflitos familiares. Então, Aline, eu pergunto para você, por que o direito das famílias? Boa pergunta, tudo bom, gente? Tudo bom? Eu começo respondendo essa pergunta com a frase célere do nosso querido doutor César Morel, né, juiz lá da nossa comarca de Maracanaú, que inclusive ele disse essa frase na primeira posse do nosso IBDFAN Maracanaú, né, da região metropolitana. E ele disse que na vida há objetivos e propósitos. E dentro do direito de família eu me coloco como um propósito de vida. Eu acredito que o direito de família que me escolheu, que foi o próprio Deus que me comissionou a ser hoje advogada de família. Porque você ser advogada de família, além de você só traçar um objetivo ali na faculdade, como você falou, mas é um projeto de vida também, de você ajudar pessoas, ajudar famílias. É um dom, né? É um enfrentamento ali de conflitos familiares que você realmente precisa ter aquele cuidado, aquele dom. Eu costumo dizer que você lida com pessoas e não com CNPJs. Então você tem que ter toda ali um carinho pelas pessoas, né, no atendimento, em tudo quanto você for tratar, né. E a gente enfrenta muitas batalhas no dia a dia, mas você tá comissionado a ser uma pessoa que escuta com mais delicadeza, com mais amor, né, com mais cuidado, né, você se torna um diferencial. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que dentro do direito de família você tem que ter muito amor, né, porque o amor ele é o elo perfeito, né, como diz lá em Colossenses. O amor é o elo perfeito. Então, quando você se dedica com amor àquela profissão, a você ser um advogado de família, você faz as coisas com mais perfeição, né, você resolve as demandas com mais perfeição. E a gente consegue sim, nós como advogados de família, conseguimos sim diferenciar os advogados de família dos advogados das outras áreas, por exemplo. Né, eu venho de uma família que é muito grande, então a minha família ela é muito diversa, ela é muito plural. E nós temos os nossos conflitos sim, mas dentro dessa unidade nós conseguimos ali desenvolver, né, as resoluções ali do dia a dia, às vezes não judiciais, mas às vezes sim, né, alguns conflitos judiciais. Como todas as famílias, né? Exatamente. Mas a gente consegue desenvolver tudo isso com muito amor. Com muita perfeição, porque eu acredito que sim, o meu chamado para o direito de família foi um propósito que o próprio Deus me deu de presente. Como a Nara disse, eu advogo em outras áreas também, no direito previdenciário, que não deixa de lidar com famílias, de lidar com conflitos, principalmente com menores, mas, a comissão a que eu fui colocada, né, o projeto de Deus, que é família, que é a coisa mais importante, Hum. é um sonho do coração de Deus, é o que me comissiona todos os dias dar o meu melhor nessa resolução de conflitos. E esse start, esse chamado, né, que você fala, foi ainda na faculdade, já
cedinho, porque às vezes a gente demora. Eu lembro que na faculdade, a cada disciplina eu me empolgava, por exemplo, eu fiz as disciplinas de direito penal e eu, nossa, é fascinante. E aí eu fiz a disciplina de processo civil, mais fascinante ainda. Mas aconteceram certas coisas na minha vida pessoal que aí sim me levaram ao direito de família. E aí eu te pergunto, para você também, existiu algo de pessoal nessa tua escolha? Ou foi algo realmente que, não, é uma matéria que eu gosto, que eu me identifico e vou decidir Engraçado e que vou advogar na família? quando você está na faculdade, as pessoas costumam dizer assim: você namora com direito penal e se casa com direito de família. Quem nunca ouviu isso, né? E engraçado que assim que eu cheguei no congresso hoje, eu me encontrei com a doutora Raquel Otoshi, ex-juíza da comarca de Maracanaú, a qual eu fui estagiária dela, né? E foi onde começou o meu contato com o direito de família, lá na faculdade. Então já faz mais de 10 anos, né, então foi nesse comecinho aí, quando eu estagiei com a doutora Raquel, que para mim, uma juíza, assim, excepcional, porque ela é especialista em direito de família, a gente vai trazer essa tratativa aqui, né, acredito. Isso. E foi com ela mesmo, ela despertou em mim, e também o fato de quando eu comecei a faculdade, as pessoas elas já começavam a me ver como uma conciliadora, uma mediadora ali de conflitos, e como eu falei, como família é projeto de Deus, né, dentro ali do contexto que eu vivo, né, dentro da minha igreja, as pessoas, elas buscam você porque elas veem em você realmente esse chamado, não, a doutora ali não é só aquela advogada ali que é penalista ou tributarista. Se eu for com a minha demanda aqui de direito de família dentro desse contexto, ela vai me ajudar, ela vai, Vou ser ouvida, eu vou ser ouvida, ser eu vou ter essa... acolhida, vou ser escutada, Isso, né? exatamente. É Ótimo. isso. E assim, interessante você falar desse teu despertar ainda na época do estágio, né? De que as pessoas te identificaram como uma pessoa conciliadora. E isso, na minha visão, é uma das principais habilidades que o advogado de família tem que Certeza. ter. Né? Eu digo porque eu também sou conciliadora e mediadora de conflitos, certificada pelo TJ, e assim, foi um curso fantástico. E eu sei que a doutora Ingrid também é mediadora de conflitos de família. Sim, E foi como a doutora, gente se conheceu, né, naquele curso de mediação e conciliação. Eu ainda estava na faculdade, muito bem mas já brilhou lembrado. ali o caminho e eu só segui o chamado. A luz brilhou e eu fui. Segui. Segui. E aí eu te pergunto, Ingrid, para além disso, que eu acho que é uma característica primordial, né, ser um conciliador, que é algo que com o novo CPC ganhou um grande destaque, né? A mediação e a Verdade, muito grande, conciliação, né? uma grande importância, Sim. né? Faz E isso parte do processo, é tentar um por acordo, né? e assim, uma mudança de paradigma até Realmente. para o profissional, É, que deixar um pouco essa beligerância e é, tentar ser mais conciliador, porque isso é melhor para o cliente. é total. Então, assim, para além disso, quais as outras habilidades que o profissional, que é advogado ou advogado de família tem que ter para ser um excelente profissional, assim, na tua visão? É engraçado que a gente nessa conversa já tocou em vários aspectos, né? Mas o principal, além de você estar extremamente atualizado, né? Porque o direito de família muda do dia para a noite. Do nada sai uma jurisprudência nova, uma decisão do STJ, e lá vai a gente correr atrás. Mas além disso, no dia a dia a gente tem que praticar muita escutativa, né? Porque a gente tá lá lidando com pessoas que, teoricamente, no mundo ideal, ninguém quer ter um processo de família, a não ser que seja preventivo, ali né, um pactante nupcial, ali alguma coisa, um planejamento sucessório, mas geralmente na nossa cultura, que não é preventiva, né, é só ali apagando os incêndios na hora que acontecem. Então a gente está lidando ali com pessoas que estão com muita dor, né? E até chegar a ter a coragem de contatar um advogado para ali expor os seus sentimentos, expor a intimidade, porque a gente está ali lidando com a intimidade, com a casa das pessoas, com o dia a dia, com os sentimentos, né? Com menores, com pessoas vulneráveis, com idosos. Então a gente trata com vulnerabilidade. Então a gente tem que estar primeiro ali como escuta, para
captar para além do direito. O que é que aquela pessoa ali está precisando? Ah, será que eu vou seguir essa estratégia? Qual é o pedido? Eu tenho que primeiro entender o que é que o meu cliente está precisando, o que é que ele está passando ali. E até porque, Ingrid, muitas vezes o que o cliente fala que ele quer, o que ele verbaliza, não é na verdade o que ele Ele quer não tá lá atendendo, né? no espírito dele, Exato. o que está por trás desse iceberg, né? O que ele Iceberg, né? expressa é a pontinha e essa escutativa vai fazer Exatamente. a gente identificar os sentimentos. Fazer ele baixar a guarda. Gente, é muito difícil. Você já imaginou você chegar para uma pessoa desconhecida e você chegar e falar todos ali o que aconteceu? Eu fui traidor, eu traí. A minha filha, eu não vejo a minha filha há 1 ano, não vejo a minha filha há 5 anos, eu quero ver de novo, eu tenho direito? Não, eu sei que eu não tenho direito a nada. Quantas vezes a gente não escuta a mulher chegando dizendo, não, eu saí de casa, eu não tenho mais direito nenhum. Minha senhora, não é assim, entendeu? Então, assim, é, tem que ter a capacidade de explicar o direito, porque é muito difícil, né? E de uma Falar forma, simples. É, porque uma coisa é a gente Sem conversar juri- aqui, né? Tem aquele juridiquês, e Exatamente. assim, de uma forma bem detalhada, com Que muitas vezes a gente esquece, né? Não, realmente a gente tem que ter essa habilidade de uma fala simples, né? Para que atinja, que a pessoa entenda o que é que ela está passando, né? Porque o processo, ele é difícil de explicar, né? Muito técnico. E o paralelo que tem ali a técnica tem a vida real, né? Então, eu falo também que o advogado de família, ele tem que ser muito resiliente, assim como toda outra profissão, mas também tem que ser muito criativo. Porque é uma caixinha de surpresa. O judiciário é a outra parte, o dia a dia. Então, do nada surge uma decisão, e aí o que é que você vai fazer para poder mudar? Ou então, para fazer ela ser cumprida, porque às vezes ter decisão não significa que vai ser cumprida, então você tem que ir atrás. Então, é isso, assim, as habilidades, é versatilidade, enganchou aqui. Enganchou. E ter essa criatividade, essa sensibilidade, você tem que estar ali num papel humano mesmo, sabe? Descer ali um pouquinho do pedestal, né? Se reconhecer como humano. E isso é até um diferencial, como você falou, né? Dos outros advogados de outras áreas, que são mais objetivos, que querem, vamos fazer o acordo, a reunião próxima semana. Consegue? Não é assim. A gente, para fazer um acordo, demora anos até mesmo. Eu fiz um divórcio que demorou 2 anos e foi consensual. Mas demorou 2 anos. Ingrid, Construção. dada essa questão de não ter tanta objetividade, das demandas não serem tão objetivas, que quando você trata com pessoas, não é igual física, não é 2 mais 2 e é igual a 4, né? Então não é assim. Dado isso, você vê uma atuação majoritária de mulheres no direito de família, É verdade. não é verdade? É verdade. Então você, exatamente por causa dessa nossa sensibilidade, dessa nossa paciência, né? Que é uma outra habilidade que você vê muitas vezes homens dizendo, eu Eu não tenho tenho paciência. ou estômago, E não porque não são é as fácil pessoas mesmo, eles já você lidar com uma área onde você tem que se deparar com violações do bem mais precioso que as Precioso. pessoas têm. Você está sendo Seus violada ali do filhos, convívio com seu filho, da sua ou casa, que exatamente, não querem mais deixar você dos em seus casa. bens, da sua dignidade. Então, realmente, essa é uma habilidade, assim, É importantíssima. só o que eu escuto, tu tem paciência? Como assim, né? E tu tem tempo? Tem que ter tempo. Realmente você tem que ter uma disponibilidade, vai além. Não é simplesmente ter audiência ali, é ter um WhatsApp disponível para qualquer emergência, porque as coisas acontecem e você tem que responder, você tem que E dar uma assim, orientação. às vezes ter essa paciência, mas também impor um Impor, limite. ensinar, né? A gente também tem o papel pedagógico de ensinar. Porque nós também, nós não somos máquinas, Não. nós somos seres humanos. E Exato. assim como os nossos clientes, nós também temos necessidades, E também nossos temos limites. família, Nossos babyzinhos. temos filhos, a maioria das vezes. É. Às vezes, nós como mulheres, né, como a Amanda bem destacou, né, a maioria de advogadas na área de família, nós também temos vários outros papéis, Com além de certeza. profissional, E que mãe, também são esposa, dona papéis de de casa. cuidado de outros. E Né? É mais um cuidado, né? Então a gente cuida das pessoas em várias áreas, inclusive no processo, no nosso trabalho, né? é verdade. Então, assim, a gente acaba se deparando, assim, numa fala ali de forma muito livre,
que as habilidades acabam se engrenando e tangenciando os próprios desafios da profissão, né? A gente falando sobre habilidades, a gente também tangencia esses desafios. E entrando exatamente nessa questão do gênero, nós mulheres, assim, enfrentamos desafios um pouco mais difíceis, né? Já tem a dificuldade por ser mulher, né? Já é uma Por ser barreira, por né? ser mulher, né? E assim, entrando já nesse assunto, eu passo aqui para a Amanda também, que é uma advogada fantástica de família. E assim, Amanda, o que é que você entende assim, quais são os principais desafios hoje que nós enfrentamos, né? Que a classe, né, da advocacia de família enfrenta, para realmente levar para os nossos clientes o bom direito? Porque deve ser inúmeros, né? Sim. Nós sabemos, mas enumera alguns para a gente conversar. Nós sabemos e sempre conversamos sobre esses desafios, né? Mas O WhatsApp é os desafios, né? E como é bom você encontrar uma comunidade. Antes de responder, eu já destaco até o papel do IBDFAN como essa comunidade onde você encontra pessoas semelhantes que estão atuando ali no mesmo ramo, que conhecem esses desafios, né, que a gente vai abordar aqui no podcast de hoje. Mas se eu posso enumerar alguns, um deles é a falta de educação jurídica das partes. E aí, junta com essa nossa habilidade, como sanar isso, né? Ter essa habilidade de conscientizar, de educar, que o próprio Rodrigo Cunha falou ontem, né? Como ele assume esse papel de psicanalista, que ele tem essa formação também, para reverter aquela má demanda que chega nos nossos escritórios. O ex-marido que quer fraudar a partilha e que chega para a gente, doutora, como eu faço para isso aqui não entrar nessa partilha de bens? Para aquele alimentante que quer pagar uma pensão menor, que quer omitir a renda real dele, para aquelas partes que estão se colocando como prioridade e não o filho. Então, esse é um desafio que a gente lida muito grande. Às vezes, da parte até pensar assim, não, eu não vou querer ela como advogada, não, porque ela não está advogando para mim. Eles começam a dizer logo isso. Mas aí vai Amanda, contra os nossos princípios também, né? Porque os E contra os princípios do direito, não apenas os pessoais, porque você tem princípios da boa-fé, do melhor interesse da criança e do adolescente, da colaboração para o processo. Então, essa resistência, muitas vezes, das partes é um desafio. Um segundo é a falta de uniformização da jurisprudência, que a doutora Camila Brito, promotora de justiça do nosso tribunal aqui de Ceará, abordou brilhantemente na palestra dela ontem, né? Em termos, ela deu exemplo de competência, mas a gente sabe de outras áreas em que você, por falta dessa uniformidade, você não tem uma segurança jurídica. Então, embora a gente não possa prometer o resultado da causa, mas muitas vezes a gente não consegue. Prever nada, né? Tem zero previsibilidade. A previsibilidade é zero. De conseguir ou não determinada tutela provisória, Exatamente. né, o final ou não de uma demanda. Então, isso causa um sério problema de você dizer, infelizmente, no nosso tribunal, e eu não estou falando nem só de tribunal do Estado, mas é nacional. Você vai no STJ, você encontra 2 julgados distintos para uma mesma causa. Né? Então, esse também é um desafio. Um terceiro desafio... Deixa eu só fazer um parênteses, Amanda, dessa questão da jurisprudência. Essa semana passada, um cliente perguntou, doutora, pela sua experiência, Pronto. A senhora acha que vale a pena recorrer? A inocência, Demora né? quanto tempo? Mas assim, para a situação... Até porque o processo, para o cliente, gente, ele tem um custo financeiro. Ele tem um custo emocional. Então, o cliente joga muitas vezes pra gente essa carga. Quem não respondeu essa pergunta? Pela sua experiência. Aí você vai sempre ter que dizer, pela minha experiência, hoje no nosso tribunal, nós temos decisões assim, decisões assado. Cabe, né, o cliente ali, você verem
o custo-benefício de esperar, de realmente insistir naquela demanda, de recorrer daquela decisão. Então, E o mais interessante é sempre colocar as opções para o cliente Era o que eu ia falar. decidir. E é importante exatamente. também Porque eu deixar nunca claro decido as por ele. expectativas, né? Alinhamento de A linha é expectativas. fundamental, porque Porque não depois adianta. É. o cliente vai dizer que você não é um profissional Isso. eficiente. É o que eu chamo de Se você não estratégia alinha essas processual. expectativas, né? Depois de uma consulta, eu sempre falo, eu vou traçar uma estratégia processual para o seu caso. Nós vamos nos reunir novamente. Se você concordar com a minha estratégia, nós fazemos assim. Se você não concordar, a gente tenta chegar em outro denominador comum. Exato. Tem que ser sempre Fa- alinhado. Falando até nisso, em resultado do processo, né? Um desafio aí para a garantia do direito é você mesmo, como advogado, não saber, nem o próprio juiz, o resultado da causa, dependendo de uma instrução processual. É. Quantas causas de família dependem de perícia técnica? É. Você depende de um laudo Ser psicossocial. E eu falo isso muitas vezes para o meu cliente. Ó, eu sei, é um caso de alienação parental, é um caso onde uma parte está dizendo o melhor é a guarda unilateral materna, o outro cliente está dizendo o melhor é a guarda partilhada. Eu tenho condições de dizer? O juiz tem condição de dizer? Não tem. Você tem que chamar aí outros profissionais para colaborar com o processo e até eu digo muito para os meus clientes, ó. Embora você esteja me dizendo isso, eu, como profissional, tenho a maturidade de saber que as provas processuais podem dizer outra coisa, né? Então, você tem que lidar com esse desafio de, embora você esteja patrocinando uma causa, o cliente dizendo a verdade dele, às vezes as provas do processo O direito é o que você pode provar. mostram que a verdade é outra. Então, esse também é um desafio nosso, né? Um terceiro desafio também é a morosidade, muitas vezes, para concessão de tutelas provisórias. Então, também. E aí a gente vai lidar, assim, com urgências, com desespero dos nossos clientes, e a gente tendo, infelizmente, essa dificuldade muitas vezes, né? Vocês com certeza já passaram por isso. A gente tem que estar batendo perna, fórum, tribunal, para conseguir, como essa semana mesmo, né, Ingrid? Você tentando uma obtenção de tutela, não tá parte cumprindo. descumprindo. Não tá cumprindo a decisão lá. E aí? O cliente chega e aí, o que a gente faz? Então, a gente tem que recurso. Será que vai fazer a busca e apreensão? Porque às vezes o remédio jurídico nem é o melhor para a criança, né? Vai criar um trauma, uma situação. Ainda tem que sopesar Aí, isso. nossa, não tem que sopesar. Porque às Não é vezes porque tá no direito. existe um remédio assim, processual, mas o remédio processual tudo, não né? é o adequado Exato. para aquela Se família. vale a Exato. pena, né? Como uma Gente, busca e E apreensão. como a gente Tão convencer delicado, o cliente gente. e dizer, olha, a lei tem um remédio Você vai processual para querer? você, Exato. mas a consequência pode ser tão grave para ti, para o teu filho, para essa constituição familiar, que às vezes não vale a pena. Só tive 2 casos que realmente foram atrás de busca e apreensão, mas era porque realmente era alienação de sequestro de criança. Todos os outros de descumprimento, quando eu falo da busca e apreensão, que eu falo como é que vai ser, que vai chegar o carro, o oficial, vai levar. E Aí eles dessa já falam, coisa assim, não, de nas deixa férias a um pai criança. ficou 2 dias a mais, tá uma semana a mais, né? E aí você vale a pena, né? Porque às vezes a parte acaba devolvendo a criança. Também. Você vai ponderar, né? Ponderação. Porque às Coisas que não vezes. estão escritas na lei, né? Que a gente vai E sentindo. nem princípios. É. Porque às vezes as partes estão tão feridas Feridas. que um dia Uma fivela. o cliente já está Não ligando, trouxe. doutora, ele descumpriu, doutora, Não voltou ele a fivela não do cabelo da veio minha filha. sábado para a visita, É. porque ele estava doente. É isso. Aí vamos ponderar, estava doente, ele justificou. Aí eu explico, existe uma possibilidade de pedir o cumprimento da decisão, o arbitramento de uma multa, mas é necessário? Exato. Então, assim, ponderar, sopesar, aí entram os princípios, né? Então, sempre é importante. São os desafios também de tratar com o cliente, de fazer esse convencimento,
de atenuar o conflito, muitas das Porque senão a gente vezes. deixa a espiral do conflito crescer e aí não E vai ter nem... o pior, mais atenuar desconfiante, né? o conflito sob pena de ser julgado como um mau profissional. Exatamente. Porque você não Porque é o beligerante. cliente quer alguém da forma como ele, né? É. E olha a importância de você Beligerante. encontrar Agir dois com força. lados, dos dois lados, profissionais que tenham esse papel, É tão que tenham esse difícil, né? papel, né? Muito bem. Ó, um outro desafio, assim, especialmente para a nossa área, é a adequação também da jurisprudência à evolução social, às mudanças Total. Sim, na aos fatos, na né? própria família, né? Então você vê aí famílias multiespécies e outras, né, Sim. necessidades. Por exemplo, não sei se o crescimento, mas pelo menos o crescimento dos dados de violência doméstica, então, que se relacionam muitas vezes com as causas de direito de família, quando o divórcio muitas vezes ali a violência doméstica ela está tangenciando as causas de divórcio, muitas vezes. Muito. Então você muito. precisa ali de medidas, né, que desse juízo criminal, desse juízo de família, que possa atender de um modo diferente para ver se garante realmente o direito para aquela parte vulnerável, para aquela parte vítima. Então nessa demora para o judiciário absorver essas mudanças sociais. E aí eu destaco mais uma vez o papel do IBDFAM nisso, né? Essencial. Nessa construção de teses Soluções, né? que a lei não tem, que o Código Civil não tem, que o Código de Processo Civil não tem. A gente vai trazendo à memória, assim, o afeto, É. né? A importância que o IBDFAM tem na construção das teses que protegem o afeto nas relações As familiares. famílias plurais. O, Isso é o papel importância do advogado, significativa. o papel do advogado e de instituições como o IBDFAM para ajudar o judiciário a garantir esse direito atendendo essas mudanças sociais. Eu Você acho falou muito um importante isso também. aspecto que eu acho que também é muito difícil, não só para nós advogados, mas também para os juízes decidirem, né? Porque, por exemplo, as causas de medida protetiva, de violência doméstica, que vão lá respingar no direito de família. Chega lá a medida protetiva, e aí ele tem que analisar, será que aquela medida protetiva realmente foi dada do jeito que era para ter sido dada, ou foi dada como uma artimanha processual para dar uma guarda unilateral? Que acontece muito. E acontece muito, E eu- infelizmente, né? Ação da Lei Maria da Penha, né? Exato, que aí acaba queimando uma causa legítima que demorou anos para ser reconhecida, né? Mas é muito difícil não só para nós aqui advogados, mas inclusive para os próprios juízes. Chega lá, tá na lei, se tem né, provas, indícios de violência, guarda unilateral para quem não é o agressor. Claro, mas aí, muitas vezes as medidas protetivas são dadas também com toda a lógica do sistema de proteção das vulnerabilidades, e está correto, né? Mas quando não é dado da forma que era para ser e é utilizado como artimanha, a gente vê ali um pai ou uma mãe que é tolhido ali da convivência, e daqui que ele prove que é inocente, que não, que foi dado, foi muito rápido, só foi com uma declaração unilateral da parte ali de má fé. Então, assim, é um desafio para os dois lados, para quem decide e para quem advoga. Falar de desafios na advocacia, eu acho que nós teríamos que ter inúmeros podcasts. E Não aberto teria, ao público. não teria que ser um podcast, teria que ser uma série, né? da Netflix, tipo um Grey's Anatomy. Sim. Então, assim, como o nosso tempo já está estourando, que eu já estou olhando aqui para o reloginho do meu lado, e eu não poderia expressar uma maior satisfação de bater esse papo tão leve com vocês e, ao mesmo tempo, com temas e com abordagem tão relevante. Mas agradecer aqui também a oportunidade do IBDFAM, que a gente falou tanto, todos nós somos membros, está aqui o nosso broche presenteado. Orgulho em pertencer de verdade. Demais, porque o IBDFAM realmente transforma, o IBDFAM educa, consegue transformar mentalidades, levar conhecimento, e isso é fantástico, isso é fenomenal. Construir teses, né? Isso é transformador. A gente soubesse a importância disso. A gente precisa muito disso, então eu deixo aqui o meu agradecimento,
né, a vocês que fazem parte da minha diretoria do Te IBDFAN da agradeço pela região confiança. metropolitana. Aproveite e siga, né, o nosso Instagram, que é @ibdfan_rm. E tem também o IBDFAN Ceará, o IBDFAN IBDFan Ceará. .ce. Sigam também nas redes sociais. E não percam os cursos, palestra, tudo lá, Evento. os informes. Ali E mantém tudo siga também atualizado. o site do IBDFAN Nacional. Se associem, né, também. Associem-se. Hoje nós tivemos procura de associar. Boa. Em outubro teremos o Congresso Nacional. Então, meninas, muito obrigada. Doutoras, queridas, mulheres, agradeço. força, guerreiras. Vamos deixar Grata. nosso arroba, né, Nara, para quem Sim. quiser acompanhar o nosso Trabalho trabalho. família, Nara.Pedrosa. alinefarias.adv. @amandaveras.adv. E o meu é ADV Ingrid Pita. Muito obrigada.